Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje para falarmos a respeito do segmento que o canal foi tomando, né? E também falarmos um pouquinho a respeito de umas opções para PCD que eu andei pesquisando para poder falar para vocês. Opções até R$ 70.000, que eu acho bastante interessante nesse mercado atual. Então, começando pelo posicionamento do canal, quando eu comecei o canal lá em 2014, só tinha como objetivo mostrar o carro, né? Quando eu comprei o carro, como a maioria das pessoas fazem, né? Eu não pensava como eu penso hoje, que eu acho interessante, de você poder ver um carro andando, de você saber o consumo, é, na estrada, na cidade, ver a dinâmica do carro. Isso era uma coisa que eu não pensava naquela época, apesar de eu gostar muito disso já naquele tempo, né? Sempre gostei muito de dirigir. Então, os primeiros vídeos desse canal, o primeiro vídeo realmente ele nem tem nada a ver com o canal, com o segmento, né? Que é um passeio que eu fiz com o meu Civic branco na Lagoa. Se vocês têm dúvida de ver esse Civic, que eu falo muito que é um Civic EX, é o primeiro vídeo do canal. Era um Civic branco que eu tive, que ele era 93, EX, 1.6 VTEC, 125 cavalos e câmbio automático de 4 marchas. O carro era lindo, ele era branco e o interior dele era todo caramelo. O de fábrica, banco de veludo, caramelo, era bonito pra caramba. Pesquisem aí, vejam lá, lá atrás mesmo, o primeiro vídeo que foi postado nesse canal. Aí depois vieram os dos primeiros Logans, né, do Logan Authentic, que era o cinza Ancier, né, que eu tive ele em 2014. Depois, quando eu troquei pelo Easy R, eu percebi que, primeiro, fui um dos primeiros a ter o Easy R, né? Não existia teste nenhum, não existia ninguém falando do câmbio Easy R na internet. Aí que eu pensei, vou começar a falar a respeito do carro de uma maneira mais completa. E eu comecei a fazer isso. Isso já tem 3 anos aí, né? E fui mostrando o carro, mostrando o comportamento do câmbio. Vocês sabem disso, né? Vocês viram isso tudo. Só que em 2015, há 2 anos, eu consegui fazer uma evolução no canal. Como eu não tinha uma câmera como essa que eu tô usando hoje, essa câmera ela só veio aí esse ano, no início desse ano, eu fiz um suporte tipo de aquele arame emborrachado. Até ensinei a fazer ele aqui no canal para prender nos encostos de cabeça. Bem que nesse carro daqui não serviria porque o encosto é fixo no banco, né? Aí eu encaixava nos encostos de cabeça do Logan e prendia o celular e filmava. Aí que vocês começaram a poder ver realmente o carro funcionando, a dinâmica do carro. Aí eu fui aprimorando o canal e melhorando cada vez mais. Depois, quando tive que me desfazer do Logan e eu peguei o Clio, continuou melhorando, progredindo. E no Clio apareceu a oportunidade de ter essa câmerazinha, que acho que melhorou muito a qualidade dos vídeos em geral, né? E tal. Cheguei a experimentar a GoPro, eu tenho uma GoPro, mas eu acho ela uma bosta, tanto na qualidade de imagem quanto na posição, porque eu sou uma girafa, né? Então a imagem não fica legal. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar com tudo isso? O canal foi evoluindo com o tempo, mas não apenas isso. Quando eu comprei o Easy R, eu comecei a ter um público que eu nunca ia imaginar ter no canal, que era o público PCD, público de pessoas com deficiência. É um público que eu nunca realmente imaginava, sabe? Né, a gente não espera assim, não foi uma segmentação. Aliás, eu nunca fiz um canal segmentado para porcaria nenhuma. Mas eu não esperava ter esse tipo de público. Pra vocês verem como a coisa tá brava aqui, entrou um mosquito dentro do meu carro. Tô matando com o chinelo. Enfim, que coisa maluca. Deixa eu limpar aqui. Ai meu Deus. São coisas que só acontecem nesse vlog, né? Mosquito grandão. Voltando aqui, então nunca ia esperar esse tipo de público. E eu comecei a achar legal, porque as pessoas me questionavam a respeito do carro, principalmente por conta do Logan ZR, que era um carro com câmbio automatizado. Até hoje tem muito fluxo de pessoas no meu canal a respeito desse Logan e me questionando muito a respeito dele. E muita gente depois que comprava o carro me explicava por que optou pelo carro, por que me questionava.
tiveram pessoas, eu não vou me lembrar dos nomes, que isso foi ainda em 2014, que chegavam a me explicar qual era o tipo de deficiência, assim, explicando detalhadamente o problema que tinha, que condicionava ela a ter a vantagem da isenção, e não apenas isso, e por que ela precisava realmente do carro ser automatizado ou automático. Então eu achei muito legal de poder ajudar a esse público, né, com os vídeos do Logan. E com isso o tempo foi passando. Hoje de novo caí num carro que chama muita atenção desse tipo de público, que é o Up com câmbio iMotion, né? Ele é hoje o segundo carro com transmissão automatizada mais barata do Brasil, apesar de hoje ser um absurdo, né? Para o público normal, para o público PCD é mais aceitável o preço que ele está, que é em torno aí dos 36, 38 mil reais com as isenções. Mas assim, foi muito legal, é muito legal poder ajudar essas pessoas. Por isso que eu fiz aquele vídeo algum tempinho atrás. Não sei se eu já tinha postado ele, se eu já dei, se eu postei, se eu ainda não postei, mas eu acho que eu já postei esse vídeo sim para vocês no canal. A respeito do Corolla GLI, que eu fiquei assustado com a quantidade de carros desse ano modelo 2018, que foram tomando as ruas. Porque as pessoas, gente que não tem nenhum tipo de deficiência e que não tem nenhum parente com deficiência, só para vocês entenderem, quando você compra um carro PCD, pelo que eu tive pesquisando, que eu não entendo tão bem assim, eu acho que tem pessoas que são muito mais qualificadas do que eu para poder explicar esse tipo de coisa, mas quando você tem uma pessoa PCD, ou você é PCD, quando você é PCD, você tem tipo uma isenção total num carro que o valor dele seja até 70 mil reais. Por isso que existem tantas versões específicas hoje, né? Que as montadoras perceberam que isso é muito rentável, né? Nissan Kicks, EcoSport, o próprio Corolla tinha, o Creta, Renegade, C4 Lounge, gente, é muito carro específico para esse público. E também existe uma isenção que ela não é completa, que ela é quando você tem, por exemplo, meu pai tem algum problema, tem algum tipo de deficiência e o carro vai ser utilizado também com ele, mas ele pode sair no seu próprio nome e você consegue a isenção. Hoje as pessoas estão fingindo que têm as deficiências e não as têm, para conseguir essa isenção. Isso é muito absurdo, né? O Brasil é aquele país onde se criam dificuldades para se criar facilidades, né? Porque é muito difícil você conseguir um veículo com esse tipo de isenção. Se você for uma pessoa correta, for fazer todos os procedimentos, você demora entre 1 a 2 anos para conseguir o veículo com a isenção. E a isenção ela não vale apenas para o carro em si. Por exemplo, você não teve condições de tirar um carro 0 km. A pessoa PCD, ela pode ter o benefício, por exemplo, eu tenho 4 carros no meu nome, né? Se eu fosse uma pessoa PCD, um desses carros eu ganharia o benefício de não precisar pagar o IPVA, de ter isenção de IPVA, e sendo PCD em locais que existem o rodízio, como São Paulo, o carro ele não fica nessa zona do rodízio, né? Você pode usar o carro todos os dias, né? Então, assim, são muitos benefícios para quem necessita realmente de um carro, né? De quem tem deficiência e quem precisa de um carro. E eu fiquei muito puto quando eu soube disso aqui em Juiz de Fora. Eu questionei na Toyota aqui, das pessoas burlando assustadoramente. É assim, é absurdo. Que ninguém quer ter uma deficiência, ninguém quer ser deficiente, mas todo mundo quer ter vantagens, né? Da mesma maneira que isso é uma coisa que eu senti na pele. Existe a pessoa deficiente, né, que tem a vaga específica para ela no shopping, no mercado, na repartição pública, na rua mesmo tem uma vaga específica para deficientes em geral, né? Que normalmente fica perto da rampinha para você poder subir com uma cadeira de rodas ou um andador, muleta, que é mais fácil, né, do que subir o degrau. E isso eu sofri muito por conta dos meus avós, porque eu tinha aquele certificado que você pega no Detran, que você pode parar o carro em qualquer lugar, isso lá é o automático do Up, em qualquer lugar, para uma pessoa idosa, para você ter acesso com a pessoa idosa. Também existem vagas para idosos, tanto em shoppings, mercados, como também em alguns estados nas ruas.
E a quantidade de gente que parava o carro, aí vinha com aquela velha desculpa, né? É só um minutinho, é só um segundo. Eu vi um relato até pouco tempo atrás na internet de uma mãe que ela não aguentava mais isso. Ela tinha que levar a filha dela todo dia no colégio, todo santo dia tinha gente com um carro parado na vaga que era específico para uma pessoa deficiente. E aquele desgaste de você ter que sair do carro, ter que reclamar porque você necessita da vaga, né? Uma pessoa idosa que tem uma mobilidade difícil, normalmente a vaga para o idoso e para o deficiente, ela tem tipo uma faixa grandona. Tem idiota que enfia o carro no meio daquela faixa. Aquela faixa não é para se enfiar carro nenhum, é para ter espaço da porta se abrir por completo, para que você possa colocar a pessoa na cadeira de rodas, ou então a pessoa que é deficiente conseguir sair, se movimentar dali, né? Que é muito difícil dependendo da vaga, por exemplo, aqui mesmo, olha, aqui essa casa ela tem essa garagem daqui, tem a garagem que eu fiz lá atrás, né, que eu tô fazendo ainda, né, tá em construção. Aqui tem até uma largura boa, mas ainda assim, ó, eu não consigo abrir minha porta por completo, né? Então assim, é falta de caráter, é falta de humanidade, e é como sempre digo, é deficiência também. Esse tipo de gente que burla a lei para comprar carro com desconto que não é por direito deles, estaciona carro onde não é para eles estacionarem, porque a vaga não é feita para eles. Né? Eles têm capacidade de andar, de pintar e de bordar, porque quando eles ficarem velhos, ou se Deus que me livre, eles sofrem um acidente, pegam algum tipo de deficiência, eles não gostariam de fazer de que façam isso com eles. Sabe qual é o nome disso? É deficiência também, uma deficiência, deficiência moral, deficiência de falta de caráter. Gente sem noção. Me dá raiva disso, porque eu lembro muito bem que eu também passava com meus avós, que a minha avó, apesar de estar bem, deles terem aqui forçado, né, induzido ela à morte, e a gente já está nos processos para ir em cima do hospital contra isso. Do hospital não, dos médicos que fizeram isso. A minha avó, apesar de bem, ela tinha uma prótese na perna, então ela tinha uma mobilidade mais reduzida. E o meu avô também, no final, meu avô durante muitos anos era super tranquilo, mas no finalzinho, quando ele já estava com mais idade, ele teve a segunda isquemia, era muito difícil para ele entrar e sair do carro. Quando ele já estava em pezinho, andando, estava tranquilo, mas para entrar e sair era complicado. Então, assim, tem um senso, acho que caridade, sabe? Pense, se fosse a sua mãe, se fosse seu pai, se fosse seu filho, você gostaria que fizessem isso? Um direito que é deles? Não, não gostaria. Mas enfim, depois de falar esse textão, isso tudo aqui, e como muita gente me questiona a respeito de carros para PCD, eu fiz uma lista pequititinha, né, de carros que são específicos para esse tipo de público e que hoje valem muito a pena, ou valem mais a pena que outros determinados carros, em três segmentos específicos: nos subcompactos, que é o caso desse carrinho, dos compactos e dos médios, né? E também temos os SUVs compactos que tem hoje uma grande variedade, né, para esse tipo de público. Bom, começando pelos os subcompactos, existe o Mob e existe o Up, né? Câmbio Easy R e câmbio GSR. Não é porque eu tenho o Up, mas eu acho que o Up é muito mais carro do que o Mob. Estruturalmente, qualidade de montagem, tudo no carro é muito melhor. Então, com a isenção, você consegue obter esse carro daqui. Hoje só existe uma versão do Up com essa transmissão iMotion, que é o Move, né? Ele para o público de pessoa física normal, comum, sem desconto, ele sai a 53 mil reais. Na versão PCD, com os descontos totais, você consegue ele ali em aproximadamente entre 36 e 38 mil reais. Eu acho que é uma ótima opção para quem precisa de um carro com transmissão automatizada e não pode gastar tanto. É horrível ter que falar isso assim, nossa, 38 mil reais e não gastar tanto, 38 mil reais é muito dinheiro. Concordo plenamente. Para você ter uma noção, quando o Up foi lançado, eu já falei essa história umas 500 vezes, com o câmbio iMotion, antes de comprar aquele Palio que eu cedi para o meu pai, pesquisem no canal que também tem vídeos daquele Palio Fire, né? Que eu tirei ele 0 km. Eu ia tirar um Move Up iMotion de 2 portas, só com a transmissão. Sem direção, sem nada. Porque tinha essa opção, né? O carro custava R$ 29.990. Com as isenções da época e os descontos para quem é PCD,
O carro saía por 17 mil reais. Olha que loucura, né? Isso não tem assim, ai meu Deus, tem um século, não. 3 anos. Esse Move Up, a Emotion de 2 portas, ele ficou disponível até 2016. E pelo mesmo, por cerca de 20 mil reais, você conseguia retirar ele com todas as isenções. Tá, tudo bem, sem o ar-condicionado, sem a direção elétrica. Se você botasse o ar e a direção elétrica, era mais ou menos uns 3 mil reais a mais. Então, 23 mil reais para um carro novinho, com transmissão automatizada para quem precisa do PCD, né? Complicado que a gente está passando nesse momento também por conta dessa inflação maluca dos preços. Apesar das pessoas falarem, não, não está tendo inflação, está tendo inflação, coisa nenhuma. Mas enfim, o Up é a melhor opção para quem precisa de um carro de entrada. A mala dele é muito grande, tá? Pelo tamanho do carro, proporcionalmente dizendo, tá? Cabe uma cadeira de rodas ali, só você tirar o tampão e o tampão superior que cabe tranquilamente e ainda tem espaço para você fazer umas compras. Então vale a pena sim. E o acabamento do Move, a Emotion é legal. O meu ele é todo preto por dentro, nessa parte das portas, né? O forro das portas. Agora é claro, é bonito, porque faz um contraste entre o preto. Aqui tem uma simulação de fibra de carbono, né, nessa faixa central. E aqui embaixo ele é bege clarinho, né? Bem clarinho. É bonito de ver. Ficou uma combinação legal. Não é o mais rápido, mas é econômico. Muito econômico e anda bem. Tá super adequado. Tá? Vale muito a pena pelo desconto que consegue. No segmento dos compactos, até teve. Desculpa, a garganta enrolou agora. Até teve alguém que me questionou quanto aos compactos que tinham nesse momento, que para PCD, né? Que alguém me falou 208, era 208, HB20, acho que Palio, Sandero, ainda chegou a colocar Logan, March. Agora eu não lembro todos os carros, era carro pra caramba que a pessoa me questionou. Com qual deles eu iria? Bom, em primeiro lugar, eu iria com o Polo, porque o Polo ficou espetacular. E o Polo é a questão de comprar ele agora. É estranho falar isso, comprar ele agora. Compre correndo, mesmo o carro sendo lançamento. Sim, porque é o carro que ele tá na cara que ele vai custar mais caro daqui a pouco tempo. Por quê? Motor 1.0 turbo, né, super eficiente, econômico e muito rápido, muita potência e torque. Transmissão automática em 6 marchas. Controle de tração e estabilidade. 5 estrelas no Lat NCAP, né? Ou seja, um conjunto extremamente perfeito, muito bom de se dirigir, condição muito gostosa. Por que eu falo que deve ser esse correr para comprar esse carro? Porque daqui a pouco tempo ele vai aumentar. Ele custa 65 mil reais aproximadamente para o público normal, pessoa física. Para o público PCD você consegue esse carro ali em torno dos 45 a 46 mil reais. Espaçoso por dentro ele é. Ou se você quiser, aguarde um pouquinho. Se você gosta de um carrinho com traseira, pelo Virtus, que vai ser o sedã do novo Polo, que vai ter esse mesmo motor excelente, mesma transmissão excelente e mesmo espaço interno ótimo, né? E vai valer a pena, tá? Vai valer muito a pena, assim, a compra dele. Imagina, 45 mil reais para um carro com isso tudo. Né? Segurança, conforto, posição de dirigir perfeita, uma mala espaçosa que cabe bem, uma cadeira de rodas. No caso do Virtus é óbvio, é um sedã. O Virtus ele vai ter até uma vantagenzinha a mais, que é a questão do espaço. O entre-eixo dele é um pouco maior que o do Polo, né? Então o espaço traseiro vai ser maior. Então prefiram o Polo ou o Virtus. E tem também a incógnita quanto à segurança, mas assim, é um carro gostoso de dirigir, um carro espaçoso, um painel muito, muito bonito, que é o Fiat Argo. O Argo também é uma boa opção para PCD e a Fiat ela é bem acessível, né? Pelo programa Autonomy, né? Então você consegue ele também mais ou menos nessa faixa dos 45 mil reais. É menos tecnologia de motor, é acabamento mais fraco, montagem pior, mas é um carro bem gostoso de dirigir, bem confortável. Uma outra característica do Polo, que muita gente não gosta de Volkswagen, e eu me incluo nesse sentido, é que ele não é um padrão Volkswagen de suspensão, ou seja, ele é macio, é diferente,
é muito gostoso também por conta dessa maciez, por isso que ele é tão bom, né? Então, assim, o Argo também é uma boa opção nesse momento para o público PCD. Eu estava falando do Polo, por que do Polo, correr com o Polo? Por quê? O Polo, daqui a pouco tempo, o Golf vai ganhar um facelift dessa atual geração, não é? E com esse facelift, ele vai aumentar de preço. O Golf não está vendendo nada no mercado brasileiro atualmente. Então a probabilidade é que o Golf pare de ser produzido aqui no Brasil. Essa probabilidade é muito alta, ele deve parar de ser feito aqui no Brasil, para que venha um modelo importado, que aí vai vir em poucas unidades mesmo, né, talvez do México ou quem sabe da Alemanha, e o Polo vai ganhar um ar mais requintado, né? Ou seja, o Polo vai aumentar de preço. Agora o preço dele, você olhando tudo que você tem no mercado, é muito interessante, tá? É muito interessante. E você vê que a Volkswagen deu algumas deixas de que isso vai acontecer em breve. Por quê? Por exemplo, ele não tem um teto solar. Eu acho que isso é uma falha. Não existe uma versão GTI no Polo, que é muito provável que ela apareça, né? Então, assim, eles deixaram algumas deixas de que haverá um carro mais refinado aí para o futuro, tá? Mas, assim, continuando aqui no público PCD com quem eu estava falando. E nos médios existe uma opção que é do grupo PSA, talvez os únicos carros legais mesmo da PSA nesse momento em termos de segurança, que é, vamos lá, automático, que é o 308 Business e também o 408 Business que eu utilizei no trabalho e o C4 Lounge Origin THP. Todos os três têm um pacote de equipamentos completo. O preço deles é excelente, logo de cara, porque é R$ 69.990, que é o limite para isenção total. Você vai estar levando um carro com 173 cavalos nos três casos, com câmbio automático AISIN de 6 marchas, controle de tração e estabilidade, 6 airbags, ou seja, um pacote excelente. Tá? Uma dinâmica muito boa. O 408 e 308 estão cansados no desenho? Estão, mas são carros médios. Então são carros com uma dinâmica muito mais apurada, uma dirigibilidade muito gostosa, né? O Polo também tem uma dirigibilidade muito boa por conta da plataforma MQB, mas o 308 e 408 ainda são um pouquinho melhores e também mais seguros do que os carros compactos em geral, né? Mas assim, eu gostava muito deles. E o motor é muito bom, a economia de combustível deles é ótima, o espaço interno então é excelente. Pô, se você pega o C4 Lounge ou 408, é enorme, é um salão aí atrás, né? Eles custam R$ 69.990, entre aspas, para o público pessoa física, que não existe. Com os descontos e isenções totais, eles caem para R$ 48.000. Ou seja, uma excelente opção de compra, tá? Uma excelente opção de compra. Na questão dos SUVs compactos, que é moda agora, eu iria provavelmente com o Renegade. Eu não gosto do Renegade, eu não gosto de SUV compacto em geral, mas o Renegade ele tem uma boa dinâmica, o motor é bem fraco para o peso do carro, que é o 1.8 e-torque, 139 cavalos, mas tem uma transmissão boa, que é a AISIN de 6 marchas. Para vocês verem como a AISIN é tão multifuncional, que vocês estão vendo que um Polo utiliza, um 408 utiliza e um Renegade utiliza. Olha que coisa louca, né? Mas enfim, é uma boa opção em termos de dinâmica e segurança também, 5 estrelas no Latch Cap. Espaço interno bom, porta-malas razoável. E um carro que está bem na moda. E com as isenções ele também cai ali para a volta dos 54.000, 55.000 reais. O que daria também uma boa opção. Só que é um carro que bebe muito, anda mal. Né? A sensação no Renegade 1.8 automático é como se você estivesse num carro 1.0, sem botar nem pôr. Se vocês forem pensar assim no Renegade, o único Renegade desses de entrada que tem um desempenhozinho melhor é o manual, que aí dá uma atenuadinha no desempenho e fica mais aceitável. Agora o automático é bem fraquinho em termos de desempenho. É assim, vai estar na moda e com muita segurança, né?
E é um modelo feito para o público PCD, né? É o Renegade sem nome, né? E tinha o Sport, que era o modelo de entrada, agora tem o sem nome, que é o modelo que faz essa transição dentro do Renegade. Então é isso, pessoal. Falamos aí muito sobre o PCD. E tem umas outras dicas que eu também esqueci de falar, né? Quando você tira um veículo para PCD, isso eu estava lendo a respeito, né? Você não pode vender ele durante um tempo, senão você tem que pagar toda a diferença dos impostos que você conseguiu obter de benefício, né? Você tem que devolver ao governo esses benefícios, né? Só depois de 2 a 3 anos é que você pode fazer a venda desse carro. E também sai no documento escrito que tem a isenção específica para público com deficiência física. É, Acho que é isso tudo. Falamos de tudo aí. De quase tudo de PCD. E também do canal. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Valeu!